Quanto mais você tentar fugir da Matrix, sair da Matrix, mais preso nela você vai ficar. Existem diferentes fases do despertar, como também existem diferentes níveis de consciência que cada ser humano nesse planeta está processando. Alguns vieram para despertar, outros vieram para continuar jogando o jogo da 3D, simplesmente repetindo, sem ao menos se questionar. Nesse vídeo eu vou estar trazendo as fases do despertar, o que acontece realmente depois do despertar, como também os níveis de consciência, para que a gente entenda que essa jornada é única, individual, e que cada um vai estar vivendo esse processo de uma forma única. O fato é que com a era da informação e da desinformação, existe muita desinformação sobre o despertar que ainda mantém o ser humano preso na repetição de padrões, achando que nós estamos aqui para escapar do sistema, achando que nós estamos aqui sendo controlados por forças externas, como também achando que a nova Terra e a quinta dimensão é em algum outro lugar que não aqui, nesse exato momento, com esse corpo físico, com a nossa expansão da consciência. Tem alguns recadinhos para vocês que já me acompanham há um tempo. O YouTube não está aparentemente entregando notificações. Então, por conta disso, foi criado um grupo no Telegram só para vocês receberem as notificações quando tiver vídeos novos. Então, se você não quer perder nenhum vídeo, vai na descrição do canal. Tem lá o link do Telegram para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que cada ser humano está processando a realidade de acordo com o seu nível de consciência. A maioria dos seres humanos estão no nível 1 e muito possível que continuarão no nível 1. Lembrando que os níveis não é algo sobre melhor ou pior, é simplesmente a experiência da consciência enquanto em um plano físico. O nível 1 é simplesmente a repetição de padrão. As pessoas estão no modo automático, elas não se questionam sobre a vida, elas seguem as narrativas externas, elas acreditam em tudo que foi implementado desde que eles nasceram, copiando a história da família, da sociedade, sem simplesmente se questionar o porquê das coisas ou o que estão fazendo aqui. Nesse nível 1, a gente ainda acredita que Deus está no céu, que a gente vai ou para o céu ou para o inferno, a gente acredita em salvadores, a gente acredita que existe um poder externo fazendo algo por nós. Novamente, isso não é sobre certo ou errado, é simplesmente o nível de consciência do indivíduo que foi programado a ver a vida daquela forma e nunca se questionou. No nível 2, a pessoa começa a se questionar. Ela já começa a ver que tem alguma coisa errada, que não está muito certo, que alguma coisa não está fazendo sentido, que a vida não pode ser só isso. E isso acontece muito com a noite escura da alma. Normalmente, a pessoa passa por uma dor muito profunda, uma perca ou algum evento que aconteceu na vida dela que fez ela começar a se questionar através dessa dor. E é a partir dessa dor profunda e desses questionamentos que ela começa a acessar informações que fazem ela começar a expandir a percepção. E aí é quando começa o início do despertar, passando para o nível 3, aonde ela começa essa busca excessiva por informações, querendo saber mais, querendo entender melhor, e faz parte do processo. Porém, muitas pessoas acabam ficando muito tempo nessa fase simplesmente porque não tem um direcionamento em como realmente transformar as suas vidas. Elas ainda estão buscando informações do lado de fora e não conseguem acessar as suas próprias informações. É quando a gente começa a passar pela matrix espiritual, aonde já se fala sobre consciências extraterrenas, se fala sobre o sistema, como também começam a talvez prestarem mais atenção em astrologia, em outros seres, em mestres, começam a busca mais por terapias integrativas, terapias energéticas e vibracionais. E muitas pessoas ficam ali por muito tempo ainda buscando algo que eles não sabem o que é. Eu mesmo tive mentoradas que já passaram por esse processo, onde por muitos anos faziam reiki, faziam terapias, iam em retiros, faziam ayahuasca, mas ainda sentiam que estava faltando algo. Por quê? Porque isso é uma parte da consciência se expandindo desde que a pessoa não decida parar por ali. E chega assim a ser uma decisão de comprometimento diário. Mas lembrando que em um nível superior da consciência, tudo está acontecendo de uma forma para que o ser humano que veio para despertar viva esse processo.
No nível 4, a pessoa começa a ter autorresponsabilidade. Ela já entende que não é sobre o externo, não é mais ninguém fazendo algo por ela, que ela pode continuar as terapias, fazendo as limpezas energéticas dela. Se alguém estiver mexendo no campo dela, ainda não vai fazer a mudança que ela está procurando. E é quando ela começa a ter autorresponsabilidade de reprogramação. Ela entende que esse jogo é ela com ela mesma e ela começa então a se autoconhecer, a entender os pensamentos, emoções, comportamentos, as crenças, o que ela está acreditando, o que ela está escolhendo. E essa busca começa a ser uma busca mais interna, de entender internamente o que está acontecendo, do que do lado de fora. Lembrando que isso pode estar simultaneamente acontecendo ao mesmo tempo. Pode sim a pessoa estar nessa prática do autoconhecimento e também buscando informações externas para estar entendendo cada vez mais sobre essa realidade. Depois da fase 4, a fase 5, onde existe a cocriação consciente, onde a pessoa começa a ser mestre da sua própria realidade e, simultaneamente, ela consegue passar isso para as pessoas de uma forma onde ela é o exemplo a partir da sua própria experiência, não tentando despertar os outros, principalmente as pessoas próximas, mas sendo o exemplo onde as pessoas ao redor ou as pessoas que se contactam com ela vão estar questionando como ela conseguiu fazer isso. E isso acaba sendo um catalisador para essas pessoas que estão ao redor também, caso elas tenham vindo despertar. Então, esses níveis de consciência, para quem veio passar pelo processo, vai acontecer de uma forma natural, mas o ser humano tem que ter uma autorresponsabilidade das suas decisões e escolhas diárias, porque a consciência, ela vai estar sempre te esperando para que você torne o inconsciente consciente. Enquanto você estiver repetindo padrões inconscientes, a sua consciência não pode estar no comando da sua jornada, porque você está só repetindo e não co-criando. Então, nesses níveis de consciência, que também podemos dizer que são fases do despertar, lembrando que o despertar, por ele ser individual para cada um, ele não acontece de uma forma linear e ele não acontece exatamente dessa forma, mas foi a forma que aconteceu comigo e é uma forma que eu vejo que aconteceu com a maioria das minhas mentoradas também, mas não necessariamente nessa sequência. Muitas pessoas ficam muitos anos na fase 3, onde elas continuam repetindo, buscando informações externas, mas continuam repetindo a mesma vida. Então a vida não muda. O verdadeiro despertar, que é quando a gente chega na fase 5, é entender que o que nós estamos escolhendo está moldando o nosso futuro. Então, que para ser um co-criador consciente, nesse jogo da Matrix, nós precisamos mudar as nossas escolhas, mudar as nossas crenças, nossos pensamentos, emoções, comportamentos, aonde está o nosso foco, qual é a nossa intenção. E existem duas etapas que são bases para esse processo. Uma primeira etapa, onde a gente ainda quer fugir do sistema, a gente acha que o sistema está controlando a gente, onde a gente acha que existem seres controlando a gente, onde a gente ainda se sente sem poder, a gente ainda está vítima da história. E eu sei que existe muita informação na internet que fala sobre isso, né? Que fala sobre a Matrix da 3D ter sido algo imposto externamente. Mas quando você passa para a segunda etapa, é quando você entende que, na verdade, foi você que energeticamente elaborou esse jogo biológico para você vir jogar. E é onde você entende que você tem o poder de mudar tudo, que não é sobre querer sair da Matrix, mas sim se reprogramar para você aprender a jogar o jogo dela e você jogar ela com maestria, porque a Matrix, ela é simplesmente neutra. Ela está simplesmente como um espelho refletindo na sua realidade os seus próprios padrões internos. E muitos dos seus padrões internos vêm da sua infância e vêm da sua linhagem familiar, onde você está automaticamente repetindo sem se questionar o porquê. Então, entender que hoje tudo que está na sua vida foi uma criação sua, consciente ou inconsciente. E quando você passa por o processo do despertar, você começa a ver que é você que está com o controle da sua realidade e que a sua realidade vai literalmente estar simplesmente refletindo o canal que você está escolhendo sintonizar. Então, não é sobre a gente fugir da Matrix, não é sobre a gente sair da Matrix. É a gente entender que nós viemos jogar esse jogo biológico humano e ser um mestre da nossa realidade e co-criar a realidade da melhor forma que desejamos para nós, em alinhamento com o eu superior, em alinhamento com Deus. No sentido mais religioso, esse alinhamento seria o quê? O desapego da matéria.
É saber que nós estamos nesse corpo avatar biológico temporariamente e que nós podemos viver esse mundo físico livremente desde que a gente não tenha apego. Apego à nossa experiência, apego às experiências dos outros, apego a ter bens materiais. Você pode ter tudo o que você desejar desde que você não se perca nesse processo. Apego a como as outras pessoas estão vivendo o despertar delas, apego às pessoas que não vieram para despertar, apego inclusive ao corpo físico depois da morte. Então, para a gente conseguir co-criar conscientemente nesse jogo da Matrix, esse desapego precisa acontecer. Caso contrário, a gente fica tendo muitas expectativas nessa jornada, onde a expectativa por si só e o apego por si só acaba afastando a manifestação da nossa realidade por conta dessa vibração que está sendo emanada. Quando a gente desperta e se torna co-criador, que é a segunda etapa, precisa haver esse desapego, essa não necessidade. Caso contrário, a gente não consegue materializar as coisas. Por que muitas pessoas que ainda estão só repetindo as narrativas ou que já despertaram e não conseguem mudar a vida, não mudam a vida? Porque estão repetindo os padrões internos de escassez, de medo, de controle, de insegurança, de falta, de doença. Quando a gente solta isso e a gente reprograma esses padrões vibracionais, a gente começa a cocriar de forma consciente. E essa, na verdade, é a divisão das realidades que já está acontecendo nesse exato momento, já faz alguns anos, mas vai continuar estando cada vez mais ativa, porque as pessoas que despertaram vão estar cocriando a sua vida de forma consciente, onde o caos do mundo não chega perto. As pessoas que ainda estão dormindo, as pessoas que não vieram para despertar, elas vão continuar vivendo o caos do mundo, vão continuar repetindo os padrões, sem saber que existem outras possibilidades na vida deles. Porque quando você desperta, você começa a ver que a sua vida não é única e que você pode ter outras possibilidades no seu jogo, desde que você escolha mudar de realidade. Você escolha literalmente sintonizar a uma nova versão sua que já coexiste para você co-criar a partir dela. E chega um momento nesse processo do despertar que a nossa autorresponsabilidade precisa ser um comprometimento nosso diário. O nosso acesso ao eu superior é um comprometimento diário de reconexão com a nossa sabedoria interna. Então, o despertar não é uma escolha que está acontecendo aleatoriamente na nossa vida. Sim, se você chegou a esse canal é porque o despertar é uma possibilidade na sua realidade. Mas nós não somente despertar e ficar perdido no jogo, porque é diferente você estar desperto, perdido no jogo, do que desperto, sabendo jogar o jogo e co-criando a sua realidade. Se você chegou a esse vídeo, é porque é para você ser um co-criador consciente da sua experiência. E isso se torna uma decisão diária do que você escolhe fazer com o seu tempo. Isso se torna uma decisão diária do que você escolhe ser daqui para frente. Agora você já está vendo o mundo de uma forma diferente. E ver o mundo de uma forma diferente, se questionar sobre o mundo, não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o que você faz com essa informação, é o que você faz com as ferramentas que eu passo aqui no canal. As pessoas que estão na metodologia de reprogramação do movimento cura, do caos à cocriação, é o que elas fazem com as ferramentas que eu passo. Porque também não é só estar dentro do método, é saber colocar em prática para conseguir mudar a realidade. E a gente muda a realidade inicialmente com decisões diferentes, mas mudando o nosso padrão vibracional, mudando a nossa identidade vibracional, mudando onde está o nosso foco. Um desperto tem que entender que aonde está o foco dele está a cocriação dele. Se ele só está olhando para fora, ele não consegue ter imaginação para cocriar. Então, se você está aqui, com certeza, o seu nível de consciência é mais elevado do que a maioria da população. E, novamente, isso não é sobre melhor ou pior. Simplesmente você está despertando. Mas se você ficar aqui só me assistindo o tempo todo e não tomar ações alinhadas para mudar a sua vida, para se reprogramar, a sua vida não vai sair do lugar. Se você fica aqui só me assistindo e assistindo outras pessoas, você não tem imaginação e acesso direto ao campo quântico para você co-criar a sua realidade alinhado com a sua alma, onde os planos da sua alma são desvendados para você contribuir com o coletivo, fazendo tanto uma coisa que você gosta, que você ama,
ou algo que te traga alegria, ou algo que você possa estar auxiliando o outro a partir da sua dor. Isso é a contribuição coletiva do despertar. Quando a gente consegue inspirar e ajudar e servir as pessoas a partir da nossa história, catalisando esse despertar das pessoas que vieram despertar. Existe um propósito e a cocriação consciente, ela vem junto com esse propósito, onde você cocria uma nova versão sua, contribuindo com o coletivo e recebendo abundância em troca, porque você despertou e acessou a frequência da abundância, que já é a frequência original da sua alma. Na realidade da terceira dimensão, nós fomos programados a ver para crer. Então, eu vejo o dinheiro no banco, eu acredito que eu sou rica. Eu vejo a saúde, eu acredito que eu sou saudável. Eu vejo o meu relacionamento bom, eu acredito no amor. Na realidade de um desperto consciente, co-criador consciente, você primeiro precisa ser para depois ter. Você primeiro precisa sentir a abundância e a sua realidade vai refletir na matrix da quinta dimensão a abundância. Você vai ser o amor e os seus relacionamentos ao seu redor vão refletir esse amor. Você vai ser a saúde e o seu corpo físico vai refletir essa saúde na sua realidade. Então entenda que muda o paradigma da experiência, onde na terceira dimensão, para quem ainda não despertou e está no primeiro nível de consciência, a gente está num modo sobrevivente, simplesmente reagindo à realidade, sem se questionar, aonde a vida ainda está acontecendo com a gente, né? Como se tivesse a vida acontecendo e a gente não está se perguntando. Quando a gente desperta e acessa o poder de cocriação, a gente entende que a gente precisa ser para ter. Quando a gente é, a nível vibracional, a nível neurológico, a nível emocional, a realidade vai refletir. Por quê? A Matrix é simplesmente um jogo com diferentes fases, ao qual responde ao seu nível de consciência, ao seu padrão vibracional, ao que você entende sobre realidade, a como você percebe os problemas que acontecem na sua vida. Para uma pessoa de terceira dimensão, que ainda está adormecido, os problemas são problemas intermináveis e eles continuam repetindo o problema, tentando resolver o problema externamente, sem resolver aqui dentro primeiro. Depois do despertar, você entende que, na verdade, os problemas são sinalizações da sua realidade, querendo te mostrar o que você precisa reconfigurar e reprogramar dentro de você. E é aí a hora que o jogo começa a ficar divertido, porque você já perdeu o apego à experiência, você já entende que você é um co-criador com uma fonte e que se você estiver em alinhamento, a sua realidade vai refletir coisas mágicas na sua vida que a sua mente não consegue nem criar. Você permite que a sua realidade simplesmente reflita esse padrão interno seu, esperando que o melhor vai sempre acontecer para você. Mas o melhor que vai acontecer para você não significa que vai ser melhor sempre. Não significa que você não vai ter desafios. O que significa que um co-criador desperto está em paz, independente da realidade externa. Está em paz mesmo com os desafios. Está em paz mesmo que a realidade ainda não reflita o que ele está aqui dentro sentindo. Porque esse relembrar é um relembrar da alma. É quando você acessa as suas frequências original de alma e a realidade começa a progressivamente refletir esse padrão seu. Se você quiser deixar aqui nos comentários, me conta qual fase você está do seu despertar. Lembrando mais uma vez que não é sobre melhor ou pior, não é sobre quem está na frente e você está atrás. É simplesmente que algumas almas vieram com alguns papéis importantes no processo do despertar coletivo e eu, como um canal de informação que inclusive conta a minha história em playlists, estou adiantada nesse processo, mas não porque eu sou melhor, simplesmente porque eu vim com esse propósito de catalisar o despertar de quem se conectar comigo. Então você que se conectou, você está em alguma fase. Com certeza você não está na primeira fase mais, que está simplesmente seguindo as narrativas externas. Você muito possível que está na segunda, onde você está se questionando, na terceira, onde você está em busca de informações, na quarta fase, onde você já começou a se reprogramar, a entender que seus traumas e crenças estão refletindo na sua realidade e que essa reprogramação precisa acontecer para sua vida mudar, ou na quinta, onde você já é um co-criador consciente e já entendeu que você não está aqui para sair da Matrix, mas sim para ser um mestre
e jogar o jogo nela, entendendo que ela só está simplesmente refletindo as informações que você está emanando. Os sinais estão para todo lado. Você só precisa estar atento a vê-los e ouvi-los. E para isso você precisa, no mínimo, você que está despertando e está no comecinho do despertar, você precisa acalmar sua mente. O meu processo do despertar, ele foi extremamente rápido, porque quem me acompanha já sabe, eu comecei a ouvir a voz de um guia espiritual que me guiou nesse processo de reprogramação, aonde muitas informações externas que colocavam a força no externo, ele falava para mim: desvincule dessa informação. Não é essa informação não é necessária para você agora. E o meu propósito é que você também acelere o seu despertar, porque existe uma versão sua que vibra numa frequência diferente da que você está vibrando agora, que já vive e tem tudo o que você deseja, a partir do propósito da sua alma. Para isso, você precisa entender a sua mente, precisa entender o seu diálogo interno. Muita gente empaca nas fases do meio do despertar porque continua buscando fora a sabedoria que só encontra dentro. E tem um ponto crucial para a cocriação consciente nessa jornada: parar da necessidade de validação e opinião externa. Não tem como você seguir os propósitos da sua alma para você, da sua consciência, se você ainda se importa com o que o outro está pensando de você. E isso começa até dentro da sua casa, com os seus amigos, com a sua família, porque a sua verdade precisa ser dita, precisa ser expressada, mesmo que o mundo externo te prove ao contrário.